E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Nessa aula nós vamos falar sobre circunferências, círculos e ângulos, nessa primeira aula de geometria para o 7º ano, atendendo aí a pedidos dos nossos inscritos, tá bom? Se você também tem alguma dica de conteúdo, deixa aí nos comentários que eu sempre leio cada comentário e será um prazer criar conteúdo aí para tirar alguma dúvida sua, explicar algum conteúdo que você teria esse interesse, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar falando aqui sobre uma diferença que existe entre circunferência e círculo, tá? E de quebra nós vamos falar um pouco sobre a esfera também. Então, circunferência e círculo, ao contrário do que muita gente pensa, não são a mesma coisa, tá certo? Eu coloquei aqui o conceito formal de círculo e de circunferência, mas depois nós vamos discutir em termos da linguagem do nosso dia a dia, tá? Uma circunferência é uma figura geométrica formada por todos os pontos do plano, cuja medida da distância de um ponto do mesmo plano é sempre a mesma. Pessoal, de forma mais simples, na prática, como é que funciona isso? A circunferência, ela representa apenas essa bordinha aqui, certo? Esse contorno. Ó. Perceba que na figura da circunferência, o interior ele não está pintado, né? Diferentemente aqui do círculo, tá? Isso significa que a circunferência é só a linha, tá certo? Já o círculo, ó, como está dizendo aqui na definição, o círculo é a região plana limitada por uma circunferência, tá certo? Então, se você, por exemplo, imagina uma pizza, no caso, uma pizza com borda, digamos que a circunferência seja a borda dessa pizza e o que está dentro ali, no meio, a região, seria o círculo. E a esfera seria, no caso, uma figura tridimensional, redonda, certo? Que qualquer corte que você faça nela, né? Qualquer corte perpendicular a ela sempre vai dar uma circunferência, tá certo? Vamos adiante. E aí nós temos aqui alguns elementos da circunferência. Toda circunferência tem um centro, tá? Toda circunferência vai possuir um raio e um diâmetro, tá? Qual a diferença do raio para o diâmetro? O raio, galera, é a distância, é todo segmento que liga um ponto da circunferência ao seu centro. Digamos que a medida do raio seja a distância do centro até a circunferência. Já o diâmetro é 2 vezes o raio. É todo segmento de reta que liga 2 pontos da circunferência e passa pelo centro dela. Vou colocar uma figura aqui para você entender melhor, tá certo? Veja só, o raio ele sai do centro e vai até a borda. Já o diâmetro vai de uma borda a outra passando pelo centro. E se você tem uma figura, um segmento de reta que pega 2 pontos da circunferência e não passa pelo centro, nós teremos uma coisa chamada corda, tá certo? Então, dando sequência aqui, nós vamos ver ainda a ideia de ângulo. Você vai imaginar aí 2 semirretas saindo da mesma origem, tá? Ângulo vai ser a figura formada por 2 semirretas de mesma origem. Essas semirretas são os lados do ângulo e o ponto de origem das 2 semirretas é o vértice do ângulo, tá? Eu vou fazer aqui um desenho para vocês verem como é que funciona isso, tá? Semirretas de mesma origem. Eu vou colocar aqui um pontinho aqui, ó. Chamar esse pontinho aqui de O, certo? E aqui vai sair 2 semirretas, uma para cá e outra para cá, certo? Vamos colocar aqui um A e aqui um B. Isso aqui, pessoal, é um ângulo, tá certo? É a figura formada por 2 semirretas de mesma origem. Nós vamos ter aqui as seguintes situações. Esse O aqui, que é esse ponto aqui, ele recebe o nome de vértice. E você vai ter também aqui essas 2 semirretas, OA e OB, são chamados de lados do ângulo, tá certo? Então, todo ângulo vai ter vértice e lados, beleza? Vamos continuando aqui o nosso conteúdo. Nós vamos falar agora sobre tipos de ângulos, tá certo?
são os seguintes. Primeiro tipo de ângulo que nós vamos falar seria o ângulo raso, ou ângulo de meia volta, tá certo? Você vai pegar essa primeira figura aqui, isso aqui vai ser um ângulo raso. Vamos fazer o seguinte, eu acho que fica melhor representando cada um através de um desenho, tá? Então, o primeiro ângulo seria o ângulo raso, ou ângulo de meia volta. Você vai fazer aqui uma reta, digamos que o vértice dele esteja aqui, certo? Isso aqui seria o nosso ângulo raso. Segundo tipo de ângulo que nós temos, galera, vai ser o ângulo agudo. Esse ângulo agudo, ele é um ângulo que a abertura dele fica menor do que meia volta. Tá? Aliás, desculpa, menor do que um quarto de volta. Vou colocar aqui também. Um ângulo que tem exatamente um quarto de volta, formando assim tipo um L aqui, é chamado de ângulo reto. Uma informação importante acerca do ângulo reto. Muitas vezes a questão não vai dizer que esse ângulo é reto, mas vai colocar aqui uma figurazinha assim como essa, formando um quadradinho com um pontinho aqui, para dizer que isso é um ângulo reto, tá certo? E também nós temos um outro tipo de ângulo, que é o ângulo mais aberto do que o ângulo de um quarto de volta, que esse ângulo aqui é chamado de ângulo obtuso. Certo? A principal forma de medir um ângulo é utilizando os graus. Então, grau é uma unidade de medida do ângulo. Uma volta completa vai ter 360 graus. A gente representa o grau com essa bolinha aqui. Meia volta vai ser representada, então, pela metade de 360, que é 180 graus, tá? E um quarto de volta, você tem aqui, vai ser a metade de 180, que é 90 graus. Então, daí a gente já tira algumas conclusões. Ó. O ângulo raso ele é um ângulo de 180 graus. Tá? Ângulo de 180 graus aqui. O ângulo agudo ele é um ângulo maior que zero e menor, representado por um A aqui, certo? E menor que 90 graus, tá? Entre 0 e 90. O ângulo reto é aquele ângulo que possui exatamente 90 graus. Ok? O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus, certo? Vamos chamar esse ângulo aqui de B de bola. Ok? Então fica melhor representar os tipos de ângulos através dessa nossa figura aqui. Certo? O que nós vamos fazer agora, nesse exercício aqui, nós vamos agora responder uma questão onde nós vamos calcular o valor de x em cada uma dessas figuras aí, certo? Primeira figura, nós vamos ter um ângulo reto, e esse ângulo está dividido em dois ângulos, um de 75 graus e um ângulo x. Nós temos que descobrir qual é o valor de x, tá certo? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Se esse ângulo aqui é um ângulo reto, ele tem 90 graus. Então, 75 mais x é igual a 90, certo? Então, resolvendo aqui essa equação, eu subtraio 75 de 90, x é igual a 90 menos 75. 90 menos 75 vai dar igual a 15. X igual a 15 graus. Vamos agora para a letra B de bola. Voltando aqui. Na letra B nós temos um ângulo de 80 graus e um ângulo X.
A soma deles dois dá um ângulo reto, tá? Então, da mesma forma, gente, ó, bem simples, 80 mais x é igual a 90. Esse 80 passa subtraindo, x vai ser igual a 90 menos 80, x vai ser igual a 10 graus. Certo? Vamos para o exemplo C do nosso exercício, que é um ângulo raso, tá? Que de um lado eu tenho 140 graus e do outro eu tenho x. Dessa forma aqui, tá certo? Nós já vimos, pessoal, que o ângulo raso possui 180 graus. Então, 140 mais x dá igual a 180 graus, tá? Passando esse 140 aqui para o segundo membro, vai passar subtraindo, né? X vai ser igual a 180 menos 140. X vai ser igual a 40 graus, tá? Letra D de dado, nós vamos ter mais um de 90 graus. Essa letra D aqui nós fizemos como se fosse a B, né? Então, no lugar da D, nós vamos fazer aqui a B, tá? Só trocar de nome aí. Nós temos aqui x mais 10 e x... Veja só, x mais 10 aqui e x. Aí nós vamos, a soma desses dois ângulos aqui dá 90 graus. Então, nós podemos somar x mais 10 igual a 90, certo? X mais x dá igual a 2x. 2x mais 10 é igual a 90. Esse 10 aqui está somando, passa subtraindo, né? 2x vai ser igual a 80. X vai ser igual a 80 sobre 2. 80 dividido para 2 dá igual a 40. X vai ser igual a 40 graus. Certo? Nós vamos agora responder o exercício da letra E, que é um ângulo raso, que está dividido em duas partes aí, uma de x e uma de 50 graus. E a F é do mesmo jeito, só que está dividido entre um ângulo x e um ângulo de 30 graus, tá? Mas o raciocínio é o mesmo, tá certo, gente? Ó, coloquei aqui a letra E e a letra F. Na letra E, nós vamos ter x mais 50 é igual a 180, ok? Esse 50 aqui está somando, passa para o segundo membro subtraindo. X vai ser igual a 180 menos 50. X é igual a 30 graus. E nesse último exemplo aqui, ó, aliás, desculpe, 130 graus, né? Sim? E nesse outro, mesma coisa, x vai ser 180 menos 30. X vai ser igual a 150 graus. Certo? Vamos, então, continuando aqui nosso conteúdo. Outra coisa importante quando a gente fala sobre ângulos são as subdivisões ou os submúltiplos do grau. Em um grau, nós temos 60 minutos. E em cada minuto, nós temos 60 segundos, tá certo? E isso vai servir para a gente fazer algumas transformações aí de unidades, tá bom? Nesse exercício aí, nós vamos fazer o seguinte, ó, transformar 12 graus em minutos e 12 graus em segundos, tá? Vamos aqui mudar a tela. 12 graus em minutos, 12 graus em segundos. Vamos lá. Cada grau tem 60 minutos, então basta a gente fazer 12 vezes 60. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7. Dá 720, tá? 720 minutos. 12 graus em segundos. Nós podemos pegar
considerar o fato que 1 minuto corresponde a 60 segundos, pegarmos esses 720 minutos aqui e multiplicar por 60, tá? Vamos fazer a conta aqui para ver quanto dá. 720 vezes 60. 0 vezes 0, 0. Aqui dá tudo 0, né? 3 zeros. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 7, 42. Com mais 1, 43. Isso aqui dá 0, dá 0. 0 com 2 dá 2. Baixo 3, baixo 4. Isso aí vai dar igual a 43.200 segundos, tá certo? Vamos agora responder a letra B, que diz assim: transforme cada medida de abertura para graus e minutos. Na letra A, nós temos 10.500 segundos, tá? 10.500 segundos. Uma forma que a gente pode fazer isso aí, né, é dividir por 60 e depois dividir por 60 de novo, tá? Ou dividir por 3.600, tá? Vamos fazer da seguinte forma, vamos dividir isso aqui por 60, para ficar mais simples, tá? Mais didático. 10.500 dividido por 60. 105 dividido para 60 dá 1 e sobra 45, certo? Baixo aqui esse 0, aí nós ficamos com 450 dividido para 60. 6 vezes 7 dá 42 e 6 vezes 8 dá 48, então aqui dá 7. 7 vezes 60 dá 420. Vai sobrar aqui 30, né? Baixo o 0. 300 dividido para 60 dá 5. 5 vezes 60, 300. Então, aqui vai dar 175 minutos, tá bom? Agora, esses 175 minutos, nós vamos passar para segundos. Aliás, para graus, tá certo? Para passar para graus, eu vou pegar 175 aqui, vou dividir por 60. Agora, nós vamos considerar apenas a parte inteira, tá certo? 175 dividido por 60. 60 vezes 2 dá 120. Então, vamos colocar aqui 120. 5 menos 0 dá 5. 7 menos 2 dá 5. 1 menos 1 dá 0. Então, isso aqui vai dar igual a 2 graus e 55 minutos, tá? Vamos agora para a letra B de bola, que diz o seguinte: 3 graus, 125 minutos e 360 segundos. Por onde é que a gente pode começar isso aqui? Vamos pelos minutos, pelos segundos, tá certo? 360 segundos, vamos passar isso aí para minutos. A gente faz 360 dividido por 60. 360 dividido para 60 dá 6. 6 vezes 6, 36. Repete o 0. Tá? Então, isso aqui equivale ao quê? Equivale a 3 graus, 125 minutos, mais 6 minutos, tá certo? Então, eu posso somar minuto com minuto. 125 mais 6 dá igual a 131. Então, isso aqui vai ficar 3 graus e 131 minutos, tá certo? Agora, nós vamos pegar esses 131 minutos aqui e transformar em graus. Vamos pegar o 131 e dividir por 60, que dá 2, né? 2 vezes 60 dá 120, baixo 1, 13 menos 12 dá 1. Então, isso aqui dá o quê? 2 graus e 11 minutos. Então, a gente faz o quê? 3 graus, a gente repete, mais 2 graus e 11 minutos. 3 mais 2 aqui dá 5.
E a resposta vai ser 5 graus e 11 minutos, ok? Vamos aqui adiante no nosso conteúdo, ver o que é que nós ainda temos. Então é isso. Tem mais coisas ainda para os próximos vídeos. A gente ainda precisa falar sobre ângulos congruentes, ângulos adjacentes, opostos pelo vértice. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos parar por aqui. Não se esqueçam de deixar o like, inscrever-se no canal, ativar as notificações. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e bons estudos.